paz do Senhor a todos os internautas desse canal. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Você tem curtido os vídeos? Você tem sido edificado com esses vídeos? Eu tenho te ajudado? Então eu já peço desde o início desse vídeo que você curta, compartilhe, se inscreva no canal para nos dar aquela força, para que o Evangelho, se aquilo que está sendo dito, se aquilo que você tem aprendido tem te ajudado, se é algo aprovado, então por que não passar para outras pessoas, tá bom? Então eu te peço que nos dê essa força para a glória do Senhor Jesus. Hoje nós iremos falar sobre mais um personagem bíblico, mas esse personagem ele é um tanto que enigmático. É um personagem que o que envolve a sua vida é um tanto de mistério, a sua vida é regada de mistério. Eu estou falando de Enoque, o profeta Enoque. Você deve estar se perguntando, mas por que profeta Enoque? E eu disse isso de propósito, porque há uma referência na própria Bíblia, em Judas capítulo 1, só tem capítulo 1, né? Judas, versículo 14, concernente a estes profetizou Enoque, ó, não está falando de outro Enoque, ó, ele vai terminar. O sétimo depois de Adão, vede o Senhor vem com os milhares de seus santos. Ele vai descendo ali uma profecia que foi dita por Enoque. Então o primeiro profeta da Bíblia não foi Abraão, mas foi Enoque. Tenhamos em nossa mente que nem tudo que foi profetizado, nem tudo que foi falado, nem tudo foi escrito na Bíblia, nem tudo entrou no cano sagrado. Nós estudamos isso em um trimestre inteiro, tá bom? Então é necessário termos maturidade para saber disso. E Lucas vai dizer que se fosse colocar na Bíblia todos os milagres que Jesus fez, não haveria livros no mundo para pôr tudo que ele fez, tá bom? Então o que está aqui é o de essencial, é o que nós precisamos. Se não está, é porque não é essencial, tá? Mas aqui a questão é que está. Aqui está mostrando que Enoque era profeta, tá? E estava profetizando, exercendo esse ofício aonde que ele profetizava? Em que tempo? No tempo do Gênesis, lá no início. Por quê, irmãos? Porque a geração de Enoque é uma geração antes da geração de Noé, né? Uma geração pré-diluviana, né? Então ele profetizava por quê? E a outra coisa, outra questão aqui, o texto vai dizer que viveu Enoque 65 anos e teve a Matusalém. E aqui está todo o ápice da questão. A Bíblia vai dizer que depois que ele gerou a Matusalém, andou com Deus. Dá-se a entender que antes ele não andava com Deus, mas quando ele teve Matusalém, ele começou a andar com Deus. E por quê? Porque Matusalém foi como um sinal de Deus, como uma revelação de Deus para Enoque. Foi algo que despertou Enoque, que fez esse homem mudar de vida. Fez mudar totalmente a sua rotina. O que fez esse homem, de fato, procurar Deus e começar a andar de mãos dadas com Ele. E qual que foi esse fato? Qual revelação é essa? E nós vamos entender, tentar analisar de acordo com o nome. Pela semântica do nome do seu filho, Matusalém, nós conseguimos identificar, né, as possíveis causas desse homem ter mudado dessa forma. O nome Matusalém, ele tem uma origem hebraica e significa quando esse se for, isso virá. Isso que? Eu acabei de dizer que eles são uma geração pré-diluviana. Ou seja, o dilúvio estava para acontecer. Deus estava para destruir a face da terra, os seres humanos. Então agora ele vai levantar quem? Ele vai enviar um sinal que é Matusalém, né? De alguma forma ali ele comunica a Enoque através da vida de Matusalém. E eu não estou dizendo de Matusalém falar, tá, irmãos? Matusalém era uma criança, ele estava crescendo e ele era um sinal para o seu pai, porque o nome dele
já foi dado por Deus. E quando esse se for, isso virá. Então eu imagino ali, ele vendo, observando aquele menino crescendo, e ele não sabia o dia que ia. Tanto que teve homens que morreram mais tarde e homens que morreram mais cedo. Então, eu creio que Matusalém, o nascimento dele, deixou Enoque com as suas antenas bem ligadas para aquilo que estava por vir. E desde então, Enoque começa a andar com Deus. E começando a andar com Deus, ele começa a profetizar. E essa expressão andar com Deus me fez pensar bastante, porque naquele tempo a maldade, a iniquidade estava se aflorando, estava se multiplicando. Naquele momento, Deus andava solitário, podemos dizer dessa forma, na terra. Deus era aquele personagem que ninguém queria andar por perto. O povo queria a perversidade, o povo queria o pecado, o povo queria fazer tudo o que agradava aos seus próprios olhos. O povo estava entregue à carne, entregue às traças. Mas por isso que chama atenção esse homem chamado Enoque. Porque no meio dessa geração, Enoque encontra Deus e decide caminhar lado a lado, e aonde ele for. E para onde ele fosse. Então Deus ia para lá, ele caminhava junto. Deus ia para cá, ele caminhava junto. Aonde Deus ia, Enoque queria estar com ele. E não é à toa que Deus viu ali que o tempo daquele homem na terra já estava para se esgotar. O tempo daquele homem na terra já tinha vencido. Era mais viável levar para morar na casa celeste juntamente com ele. Porque é assim que Deus faz com aquele que é íntimo dele. Então, irmãos, 2 pessoas apenas são as que recebem essa expressão, que andaram com Deus. A primeira foi Enoque e a segunda foi Noé. E olha que curioso, 2 pessoas da mesma linhagem. 2 pessoas ali muito próximas em questão de geração. Por quê? De Enoque veio Matusalém. De Matusalém veio Lameque. Agora o Lameque bom, né? Falei do Lameque ruim ontem. Hoje o Lameque bom, da linhagem de Sete. E de Lameque vem Noé, o homem que andou com Deus. Você percebe o poder de um legado deixado. Sete, lá em cima, deixou um legado de agradar a Deus, um legado de viver para Deus, de valorizar o espírito mais do que a carne, de lutar contra o pecado. E você vê a descendência dele todinha sendo marcada por obras boas, enquanto Caim, toda a sua geração, sendo marcada por obras ruins. E aqui a gente percebe Enoque andou com Deus, e Noé, que é o cumprimento daquilo que Matusalém estava sinalizando para ele, que era o momento do dilúvio, andou com Deus também. Então aqui eu já acabei adiantando tudo que eu queria dizer para os irmãos. Então o nome, pode ser que esse nome Matusalém tenha deixado ele de cabelo em pé, porque dizia a respeito de um juízo de Deus que viria em um determinado tempo. Mas ele não sabia o tempo. Não havia chegado ainda, mas apenas pelos sinais, Enoque já mudou a sua maneira de viver. E nós recebemos sinais. Já estou na lição. Nós recebemos sinais que Jesus está voltando. Nós todos os dias, aqueles que assistem televisão, né, porque eu já não assisto mais, mas aqueles que assistem a televisão encontram noticiários e mais noticiários que remontam ali o sermão da montanha, o sermão do princípio das dores. Tudo diz, irmãos, que Jesus está voltando. São sinais notórios, notáveis. E mesmo assim isso não é mais suficiente. Noé construiu uma arca gigante e pregar: entrem porque o dilúvio virá. Não é mais suficiente. Tem que ter algo a mais. Precisa começar a chover, a porta se trancar,
para todos perceberem que ele já veio. Para o povo acreditar. Irmãos, lembre-se de Tomé. Precisou tocar na ferida de Jesus, do Mestre, para crer que ele era o Mestre. Mas não tem como. Depois do arrebatamento, nós vemos isso na parábola das 10 virgens. Depois do arrebatamento da igreja, você pedir, abre a porta para mim ver se é o Senhor mesmo. Uma vez que ficamos de fora, ficamos de fora. Então, que atentemos mais para os sinais, porque os sinais estão aí. Enquanto Matusalém era sinal para Enoque que o juízo viria, tanto que quando Matusalém morre, vem da sua procedência, vem Noé, e Noé vem preparar o povo, porque de fato chegou o momento do dilúvio. E o dilúvio vem e varre a terra, e somente os oito sobrevivem, tá bom? Mas eu vou deixar o personagem Noé para o próximo bloco, tá? Dessa série que nós estamos estudando. Eu creio que essas lições têm sido abençoadas para nós, tá bom, irmãos? Abençoadoras. E mais uma lição apenas para finalizar. Quando nós lemos o texto, e Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque o Senhor o tomou para si. Olha que coisa interessante. Você não vai encontrar nenhuma versão dizendo que Deus andou com Enoque. Foi Enoque que andou com Deus. Parece bobeira, né? Mas se eu acreditar que é Deus quem anda comigo, eu posso acabar caindo no erro de ir para onde eu penso sem consultar a Deus, porque eu acredito que Ele vai atrás de mim, Ele tem a obrigação de ir atrás de mim. E isso não é uma verdade. Na realidade, temos que fazer como Enoque. Perceber a movimentação de Deus indo para lá, vamos para lá. Aonde está Deus, eu estou lá. É assim que nós temos que fazer. Se é de joelho que encontraremos ao Senhor, de joelho estaremos. Se é no monte, vamos para o monte. Se é na oração, vamos para a oração. Se é na igreja, vamos correndo para a igreja. Irmãos, precisamos saber aonde Deus está, para ver aonde Ele está agindo. Aonde Ele está agindo, eu quero estar ali, porque a presença dEle é mais valiosa do que qualquer coisa. Amém, irmãos? Essa lição foi uma bênção para a sua vida? Eu espero que sim. Deixe o seu comentário. Eu estarei publicando o link desse vídeo no meu grupo pessoal que eu tenho com alguns irmãos, e abrirei para perguntas, tá bom? Se você quiser participar, eu vou deixar no link na descrição do meu grupo do WhatsApp, e você vai ter aí o seu acesso para poder estar entrando nesse grupo e participando conosco. Amém? Deus em Cristo abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus.